Olá, meu nome é Kaique, eu sou professor e formado em História, e quem afirma ser isento, neutro ou imparcial está enganado ou te enganando, ou as duas coisas. Para tratar desse tema, pensei em tomar a Brasil Paralelo como exemplo porque se trata de uma empresa que atinge milhões de pessoas, está em crescimento constante e seus conteúdos relacionados à história apresentam uma série de qualidades, como algumas críticas necessárias no Brasil atual, especialmente em termos de educação brasileira, mas também diversos problemas. E atenção, não é meu objetivo atacar a empresa e dizer que ela não produz nada de valor, mas quero apenas problematizar algumas das características dos materiais da empresa para possibilitar reflexão, especialmente a pretensão de imparcialidade da empresa que é, assim como em qualquer caso que assuma tal pretensão, uma farsa. Toda afirmação que eu fizer a respeito dos conteúdos da empresa serão referenciados. Vou dizer como você pode conferir o que foi dito para não ser acusado de desonestidade. Bora! Ainda hoje, a empresa se apresenta como isenta em seus materiais oficiais. Por exemplo, em um artigo da empresa de 2021 intitulado "A Brasil Paralelo é uma farsa?", a descrição na Wikipédia diz que sim, fecha aspas. Aqui a empresa se defende de algumas acusações recorrentes vindas de diversas direções. Na seção, abre aspas, "O que é a Brasil Paralelo?", fecha aspas, encontramos a seguinte afirmação, abre aspas, "Toda a produção é feita de forma independente, apartidária e isenta." Fecha aspas. E no mesmo artigo, abre aspas, "O único objetivo da Brasil Paralelo é informar o público produzindo conteúdos totalmente despidos de qualquer ideologia política." Fecha aspas. Eu vou deixar o link na descrição. São vários os motivos que tornam essa afirmação uma mentira. Primeiramente, não existe conteúdo interpretativo e opinativo que seja desprovido de pessoalidade e parcialidade, e isso está muito bem estabelecido no episódio Contra Fatos Não Argumentos, aqui do canal. O link na descrição. Confere lá que está muito bem explicado. Além da neutralidade ser uma impossibilidade, a empresa é explícita em negar sua pretensão, por exemplo, na aba Quem Somos Nós de seu site oficial. A empresa apresenta sua missão, abre aspas, "resgatar bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros." Fecha aspas. Ora, se a empresa assume de antemão deter os bons valores, o que é relativo, e ainda ter uma missão que norteia suas produções, como seus conteúdos podem ser isentos? Não podem. Seus conteúdos constituem narrativas que visam divulgar seus valores, ou seja, existe um norte, tem objetivos e fins claros. A mesma empresa que se apresenta como despida de ideologia política publicou uma matéria em 2023 com o seguinte título, abre aspas, "Pelo segundo ano consecutivo, a revista Forbes destaca Brasil Paralelo em seu ranking de sociedades pró-livre mercado." Fecha aspas. Em outras palavras, a empresa defende abertamente o liberalismo econômico, que é sim uma ideologia política e econômica com diversos impactos na vida social. Além disso, em muitos casos, a empresa é conspiracionista e se posiciona abertamente a favor de determinadas pautas políticas debatidas na esfera pública. Vamos entender. Em diversos momentos, a empresa supõe que existem forças agindo para esconder uma história esquecida ou oculta do Brasil, que a empresa pretende revelar. Mas que história seria essa? Com certeza não a produzida por universitários brasileiros ou professores que estão nas salas de aula, já que a empresa constantemente despreza o conhecimento produzido por pesquisadores acadêmicos brasileiros e afirma que as escolas estão tomadas por professores doutrinadores. Você pode conferir um pouco disso no artigo da empresa intitulado "Professores militantes em sala de aula, o que fazer?", é de 2021. É importante ressaltar que condenar a possibilidade de se criticar o capitalismo ou o liberalismo na escola, lembrando que não existe construção de conhecimento sem crítica, como doutrinação de professores mal intencionados que mentem e doutrinam crianças e jovens, blindar um sistema e um ideal econômicos de críticas são atos políticos. E os representantes da empresa comemoram quando seus conteúdos ideológicos são divulgados nas escolas e universidades. Isso é hipocrisia. E a conspiração das universidades dominadas por comunistas não vem só. Ela vem acompanhada da sugestão da empresa que é cortar gastos públicos direcionados ao ensino superior, como a empresa defende no vídeo Guerra contra a Inteligência, capítulo 3 da série Pátria Educadora, disponível aqui no YouTube. E veja, não importa se você concorda ou não com essa pauta. Não é essa a questão. Mas isso é obviamente um ato político carregado de ideologia política.
A suposta neutralidade da empresa cai por terra também porque seus conteúdos são explicitamente eurocêntricos, ou seja, adotam a Europa como centro da história humana e arbitrariamente julgam diferentes povos tendo a Europa como modelo comparativo, já que a Europa seria detentora de uma superioridade cultural. Por exemplo, chegando a afirmar que os indígenas americanos isolados haviam se tornado burros. Confira no minuto 9 do episódio 2 da série A Última Cruzada. Os conteúdos da empresa também são monarquistas. Exaltam a monarquia portuguesa que colonizou o que viria a ser o Brasil e falam abertamente da volta do regime. Por exemplo, em um vídeo no YouTube intitulado "O Brasil possui chances de voltar a ser uma monarquia?", fecha aspas, o que significaria o fim do republicanismo no Brasil. Acompanhem duas falas de Percival Pugina, um dos comentaristas do capítulo 6, Era Vargas, O Crepúsculo de um Ídolo, da série Brasil A Última Cruzada. No minuto 7:30, ele diz, abre aspas, naquele ano, 1889, nós rompemos com a Europa, com as nossas raízes, e começa ali nosso complexo de cachorro vira-lata. Foi uma indignidade, uma ofensa a um dos maiores patriotas e homens públicos que nós tivemos, um homem que amava, sem sombra de dúvida, a sua pátria, sua nação, falando claramente de Dom Pedro II. E no minuto 8:27 ele diz o seguinte, abre aspas, então foi um processo de regressão que nos trouxe ao padrão que o Brasil se encontra hoje, fecha aspas. Mas por que nossas raízes estão nos colonizadores e não nos povos africanos e indígenas que compõem a população brasileira? Nesse mesmo vídeo, no minuto 7, você encontra, nas palavras do comentarista Juliano, o lamento pelo abandono do legado de 4 séculos com a ruptura da proclamação da República em 1889. Agora um pequeno detalhe. Desses 4 séculos, 3 foram marcados pela colonização portuguesa, que é bom enfatizar, se trata de um processo de violências imensuráveis. Romantizar a colonização, que é sempre violenta, e justificá-la pela suposta superioridade do colonizador é ser arbitrário e muito problemático. E mais, o tempo áureo, o apogeu do país, segundo os conteúdos dessa série da empresa, é o segundo reinado com Pedro II como imperador. Agora lembre-se, esse tempo de glória é um tempo totalmente marcado pela escravidão institucionalizada, assim como na quase totalidade desses 4 séculos. E saber disso e mesmo assim exaltar esse longo período histórico é extremamente arbitrário e até imoral, para dizer o mínimo. E não que a empresa defenda a escravidão, a empresa celebra a abolição e a atribui a Isabel, o que não vem ao caso agora, mas é bastante problemático considerar um tempo de tanta violência e privação em diversos sentidos como um tempo glorioso. Na verdade, depende do seu posicionamento ideológico. A falta de isenção da empresa possibilita algumas distorções. Por exemplo, no capítulo 5, o último reinado da mesma série citada, quando tratam do golpe da maioridade penal, que é um consenso, um dos comentaristas afirma, abre aspas, o que nós fizemos foi de uma genialidade absoluta. Nós emancipamos Dom Pedro II, que tinha 15 anos. Isso está lá no minuto 19:50. Além dessa adjetivação passar longe de neutralidade, a parcialidade da empresa fica ainda mais evidente na sequência imediata quando outro comentarista nega que se tratou de um golpe porque o movimento teve participação popular e, abre aspas, golpe é uma coisa que você faz sempre à revelia da população, fecha aspas, o que está errado. Pense na ditadura civil-militar que teve amplo apoio de setores da população civil aqui no Brasil, mas volte sua atenção para o seguinte, a falta de isenção dos conteúdos da empresa distorceu o fato objetivo, o golpe. Então perceba o perigo da parcialidade. Se não tivermos consciência, podemos fazer uma revisão na história, mas negando um fato bem construído e estabelecido por causa do nosso ponto de vista. Os conteúdos da empresa também são nacionalistas. Querem construir uma ideia de identidade nacional bastante seletiva, não baseada nos povos indígenas ou africanos, mas nos membros que compunham a elite, primeiro portuguesa e depois brasileira. Por fim, a empresa também defende o liberalismo econômico, algo que já abordamos no início, mas vale outra citação do já citado vídeo que trata da Era Vargas. Nele, a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, foi devidamente associada a Mussolini, o que está certo, é algo que pode ser comprovado independente de parcialidade, mas as leis trabalhistas são apresentadas como um desserviço aos ideais liberais defendidos pelos organizadores do material, o que fica explícito no minuto 49 e 55. Abre aspas. No longo prazo,
as leis trabalhistas prejudicam os trabalhadores, aumentando o chamado custo Brasil. Por que investir no Brasil é tão desvantajoso? Impostos e encargos trabalhistas oneram em excesso as empresas, gerando inflação, que corrói o valor dos salários, seu poder de compra, resultando no empobrecimento geral do povo. Fecha aspas. Ou seja, a opinião do autor e dos organizadores se impõe aqui, considerando as leis que servem para proteger os trabalhadores um desserviço, para que os empresários tenham mais autonomia e mais poder na disputa que existe entre o trabalhador e aquele que emprega o trabalhador, e que, como vocês bem sabem, detém interesses opostos. Então fica muito claro aqui o lado que a empresa toma. Dessa forma, os conteúdos da empresa são implícita e explicitamente políticos e ideológicos. E para ser mais claro, associados e reconhecidos como pertencentes a alas específicas da direita brasileira. Calma que ainda tem mais. Alguns dos conteúdos da empresa são intelectualmente desonestos quando omitem fatos importantes da história para confirmar seus pressupostos. Por exemplo, tratando da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria no documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, os comentaristas tomam o lado dos Estados Unidos e reproduzem uma narrativa que afirma que os Estados Unidos da América foram, abre aspas, a força imprescindível que derrotou os nazistas, fecha aspas, e omitem que os russos foram tão ou mais importantes que os Estados Unidos e os demais aliados na derrota do nazismo. Ainda omitem as invasões de outros países pelos Estados Unidos e as relegam apenas aos russos. No mesmo documentário, reduzem todas as mobilizações por justiça social e melhorias nas condições de vida dos trabalhadores que era feita por diversos grupos espalhados pelo país, Brasil, no contexto anterior ao golpe de 1964, a comunismo, do qual os militares teriam libertado o país, quando na verdade as lutas eram por reformas e o presidente Jango defendia o capitalismo, estratégia muito comum mais uma vez na esfera pública atual. Aliás, esse é um dos interesses da empresa, pautar o debate público no Brasil, o que é, obviamente pela última vez, um ato político carregado de ideologia. Não há isenção, não há imparcialidade nem neutralidade aqui. Os exemplos citados podem ser multiplicados quase que ao infinito. Experimente dar uma olhada nas produções recentes da empresa lá no YouTube e tente identificar algum vestígio de imparcialidade. Então, por tudo que foi exposto, recomendo cautela no contato com esses materiais. Para encerrar, um conselho a você, ouvinte. Quando estabelecer contato com algum conteúdo, de onde quer que seja, questione quem está falando, de onde e com qual interesse. Eles sempre existem e interferem sim no conteúdo, o que espero ter ficado claro nesse episódio. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima.